E vamos chamar também, gente, o professor de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, Javier Vandel, para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante. E o Javier, bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Professor, você comentou numa rede social, logo após a vitória nas urnas do Javier Milei, a seguinte frase: o discurso do medo acabou, agora começa o medo. Eu já de cara queria te pedir, por gentileza, para comentar essa sua frase, né? E te pedir também para comentar o que, na sua opinião, foi determinante para a vitória de Milei na Argentina. Bom dia. Bom dia, muito obrigado à equipe de ICL pelo convite. Foi uma frase de fato de impacto, né? Mas que não explica nada. Porque esse medo, basicamente, é o reflexo de uma grande incerteza por parte da população. Não só por aqueles que se sentem derrotados ou derrotadas, sino também pelos entusiastas, né? Hoje me deparei com alguns dados, por exemplo, Tierra del Fuego, a província do Sul, né? Milei ganhou por os 4 pontos, né? Tierra del Fuego vive de a produção industrial como uma zona franca, parecida a Manaus, não é? E Milei, o primeiro que falou é que vai acabar com as tarifas, quer dizer que vai destruir a economia de Tierra del Fuego. Em Neuquén, onde tem Vaca Muerta, a grande esperança e promessa da Argentina, energética para décadas para frente, inclusive foi construído um gasoduto, uma parte principal do gasoduto que vai chegar ao Brasil. E um grande recurso, Milei ganhou 60-40, mais ou menos, por cento, e agora promete privatizar YPF. Então, estamos observando, talvez a frase não explica, ilustra só um pouquinho de ironia a realidade do dia depois, né? Sim. Então vamos ver se isso vai acontecer, porque a governabilidade também não é fácil. E privatizar YPF requer apoio do Congresso. E aqui eu escutei a introdução, não sei se mencionaram, eu cheguei tarde, o Congresso não é favorável a Milei. Sim, vamos falar sobre isso. Eu falei muito bastante sobre isso, depois, um pouquinho mais adiante, seria bom o professor detalhar. A gente tem até o mapa do Congresso. Isso, a gente vai voltar nesse tempo. Isso, professor, a gente tem aqui a Heloísa Vilela, que vai lhe fazer perguntas, o Rodrigo, o William também. Então, a gente vai dar uma acelerada para a gente poder, para que todo mundo lhe faça perguntas. Eu vou primeiro chamar uma matéria, um VT, para a gente ilustrar aqui, só para a nossa audiência, depois eu já vou passar a palavra para você, tá, Elo? Mas é só para ilustrar, gente, porque a gente aqui no Brasil vive uma história parecida com que os argentinos estão prestes a assistir, né? Jair Bolsonaro, assim como Milei, também se apresentava como a fantasia de salvador da pátria, que lutaria contra tudo isso que está aí. Mas, no caso do Milei, essa fantasia não era só no sentido figurado. É isso que a gente vai ver agora. Na sequência, eu já passo a palavra para Heloísa Vilela. Vamos acompanhar. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajo! Un aplauso grande para Javier, el general ANCAP. Pois é, gente, esse é o presidente eleito da Argentina, acreditem se quiser. Aparentemente a Argentina, ela elegeu o Liminha do Silvio Santos, né? Porque é mais ou menos isso que ele fez no palco, e inacreditável. Quer dizer, a gente acredita, né? Tanto que tem o resultado. Heloísa. Professor, eu queria saber se é possível a gente fazer algum tipo de correlação com o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, porque Trump foi eleito com maioria do Congresso, né? E depois do segundo ano de mandato ele perdeu essa maioria, mas ele governou o tempo todo, e aí eu queria voltar nessa palavra que o senhor usou, o medo. Ele usou o medo o tempo todo para encurralar os congressistas e tentar forçar a aprovação de alguns projetos.
e conseguiu quase nada. A única coisa que ele realmente aprovou foi um corte de impostos. Ele, como resultado, ele não teve eficiência, o governo dele não teve eficiência nenhuma. Tentou destruir o Obamacare, não conseguiu, né? Tentou usar dinheiro de outros lugares para fazer o tal do muro na fronteira, e por isso até sofreu o impeachment. Então eu queria saber se tem alguma correlação, porque me parece que o Congresso lá pode ser que apresente mais a resistência ao Milei, apesar dessa pantomima toda poder ser usada contra o Congresso também, né? Obrigado, Luisa, pela pergunta, muito interessante. Há estilos parecidos. Há estilos como um pacote, né, preparado para mostrar que, lembremos que Donald Trump aparecia como um frango, algo mais ridículo ainda do que Milley, em publicidades. Mas, de qualquer maneira, a tua pergunta é excelente porque tem a ver com o sistema político dos Estados Unidos, que é um pouco diferente aos nossos. E, sobretudo, da Argentina, que tem um pouco mais de disciplina partidária. Republicanos e democratas estão polarizados, em grande parte, mas há zonas intermediárias onde republicanos votam com democratas e vice-versa. Ok? Claro que Donald Trump acelerou uma polarização. Em segundo lugar, temos que lembrar uma coisa importante que vai além de Donald Trump e Alberto Fernandes, ou Milley, que os governos que atravessaram por pandemias, a maioria não se reelegeu. A pandemia foi um fagocitador de governos. Então, essa é uma variável, não é a única. E para cada caso específico. A crise argentina, a inflação, é um problema fundamental de legitimidade, seria para qualquer governo. Né? E no caso da pergunta, do foco da pergunta, que é em relação à aprovação, eu acho que vai ser muito difícil. Se a situação econômica piorar, pode ser mais difícil ainda para Milley. Né? E eu não vejo nada no curto prazo, com políticas de choque que ele propõe, que a situação possa melhorar para a população. Okay? Lamentavelmente, eu tenho amigos como entusiastas com Milley, outros menos. Não entusiastas porque votaram, né? Mas eu não vejo como analista nada a curto prazo, a menos que o país chegue ou volte a um novo ciclo de endividamento, no qual a bomba vai estourar depois. Né? Então é uma época que vai ter que ser de sacrifício, de igualdade nas políticas, de mostrar à sociedade e mostrar ao Congresso de que essas políticas podem favorecer a todos, e desradicalizar algumas políticas como a destruição do Banco Central e tudo isso que não faz mínimo sentido. Né? Isso, claro, que nunca seria aprovado pelo Congresso, a menos que o governo vai gradualmente virando mais autocrata ou pseudo-ditadura. Essa é uma possibilidade, mas aí tem que ter apoio, não só do Congresso, que nesse caso não teria, de forças da ordem, dos militares, etc., etc.,